Este programa tem o apoio de... Somos a empresa líder europeia em serviços de carpintaria e montagem. Hotéis, hospitais, aeroportos, centros comerciais e culturais. Estamos a montar em todos os continentes. Contratamos carpinteiros, marceneiros para trabalhar no estrangeiro. Pagamos salários acima da média. E oferecemos plano de viagens a Portugal. Junte-se a nós e faça parte de uma empresa de sucesso. Estamos à sua espera. As chamas continuam a afetar algumas zonas do país. Na região, as ignições registadas esta tarde estão em resolução ou conclusão. O Governo aprovou agora a compra de 81 viaturas de combate a incêndios. São decisões tardias, dizem autarcas e a Liga dos Bombeiros. Mais um anúncio do Governo: o abono de família vai chegar aos 600 euros anuais para o primeiro e segundo escalões. A 23ª Feira de Artesanato e Gastronomia e Mostra de Vinhos já arrancou em Celurico de Basto. E hoje vamos a Banhos. A sugestão é Passos de Ferreira. Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao Novo Jornal. Infelizmente, as chamas continuam a afetar algumas zonas do nosso país. O mais preocupante neste momento da Serra da Estrela, mas no que diz respeito a ignições na região, a descida das temperaturas tem ajudado. Esta sexta-feira já estão em resolução ou em conclusão os incêndios da freguesia de Capela, em Penafiel, em Louredo e Anciães, Amarante e em Sante Marco de Canaveses. Depois de tanta floresta e mato destruídos pelo fogo, o Governo aprovou agora a compra de 81 viaturas de combate a incêndios. O Governo aprovou a realização da despesa para a aquisição de 81 viaturas de combate a incêndios, conforme anunciou o Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, André Mós Caldas. A medida, anunciada em conferência de imprensa no final da reunião do Conselho de Ministros, tem por objetivo aumentar a capacidade operacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Sem especificar o valor da despesa, André Mós Caldas disse que a expectativa do Governo é que, tão cedo quanto possível, estes veículos possam estar no terreno. Já quando questionado sobre o incêndio que lavrou desde sábado na Serra da Estrela, nomeadamente às críticas apontadas ao Governo por autarcas da região, o Secretário de Estado remeteu para o Ministério da Administração Interna qualquer tipo de resposta sobre este assunto. Também a Liga dos Bombeiros critica as decisões que considera tardias no que diz respeito ao combate inicial aos fogos florestais. O presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, António Nunes, defende que devem ser os bombeiros a tomar conta do combate inicial aos incêndios, com poder de decisão sobre o uso de todos os meios necessários, inclusive os aéreos. Em declarações à agência Lusa, aquele responsável da Liga dos Bombeiros Portugueses refere que, desta forma, as janelas de oportunidade que aparecem para debelar os fogos poderão ser mais bem aproveitadas, sem se perder tempo a aguardar decisões das diversas entidades que intervêm no combate ao fogo. António Nunes aponta ainda que os bombeiros têm que ter um Comando Nacional de Bombeiros que tem de ser responsabilizado por tudo o que é combate a incêndios, sejam urbanos, florestais, rurais ou em indústria, para saber quem são os responsáveis e depois deixar à Proteção Civil um patamar superior, que é o da coordenação. No caso do incêndio da Serra da Estrela, o presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses insistiu que o foco dos bombeiros seria fazer o combate ao incêndio e deveriam ser eles a decidir tudo. Não podemos querer utilizar uma máquina de rastro e, para isso, ter o parecer do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas.
António Nunes refere ainda que depois as pequenas janelas de oportunidade que existem, que duram 1 hora ou 2 horas, com uma rodagem de vento, uma umidade relativa mais alta e que são a oportunidade de utilização do meio aéreo perde-se e quando se perde, ardem mais de 2, 3 ou 4 mil hectares. Outra decisão do Governo a merecer destaque: o abono de família vai chegar aos 600 euros anuais para primeiro e segundo escalões. Trata-se de medidas estruturais, diz o Governo, e vão entrar em vigor já em setembro. As crianças em situação de pobreza extrema vão receber uma prestação adicional. O Governo anunciou ontem um reforço do abono de família, fixando o valor mínimo a atribuir por filho em 600 euros anuais para crianças do primeiro e segundo escalões e criou uma prestação adicional para crianças em situação de pobreza extrema. A Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, sublinhou que as medidas são estruturais e não são extraordinárias. Segundo Ana Mendes Godinho, o reforço do abono de família, que vai abranger cerca de 400 mil crianças do primeiro e segundo escalão, entra em vigor em setembro e vai ser implementada de forma faseada, com retroativos desde 1 de julho e complementada em 2023. A Ministra revelou ainda que, além deste valor, as crianças e jovens em situação de pobreza extrema vão receber ainda uma prestação adicional de 70 euros por mês este ano e 100 euros a partir de 2023. A medida vai abranger cerca de 123 mil crianças. Acidente esta manhã no centro de Paredes resultou em 2 feridos ligeiros. Houve alguns constrangimentos em termos de trânsito, mas nada de muito significativo. Um acidente de viação ocorrido ao início desta manhã no centro da cidade de Paredes, na rua Dr. José Mendes Moreira, causou alguns constrangimentos ao trânsito e algum aparato para quem passou no local. Segundo o Novo Canal conseguiu apurar, junto dos bombeiros voluntários de Paredes, o incidente envolveu 2 veículos, tendo ocorrido ao local, além da GNR, 2 ambulâncias e 4 bombeiros que transportaram para o Hospital Padre Américo em Penafiel 2 feridos ligeiros. Uma mega operação da GNR terminou com a detenção de 5 homens e 3 mulheres suspeitos da prática do crime de burla via MBWay em vários concelhos do país. O Comando Territorial do Porto da GNR, através do Núcleo de Investigação Criminal do Porto, identificou no dia 8 de agosto 5 homens e 3 mulheres com idades compreendidas entre os 33 e os 61 anos de idade por crime de burla nos concelhos de Porto, Braga, Aveiro, Coimbra e Évora. Segundo aquela força policial, no âmbito de uma investigação que decorria por burla através da plataforma MBWay, os militares da Guarda apuraram que os suspeitos abordavam as vítimas, convidando as mesmas para a criação de contas de MBWay, solicitando que lhes fossem fornecidos os códigos de acesso das contas criadas, retirando posteriormente elevadas quantias monetárias das contas bancárias. Ainda de acordo com a GNR, no decorrer das diligências policiais, foi possível proceder à localização e identificação de 8 suspeitos, tendo sido efetuadas 18 buscas domiciliárias, 9 em domicílio e 9 em veículos, que culminaram na apreensão de diversos cartões bancários e outros documentos relacionados com a atividade financeira e ainda diverso vestuário furtado. Atenção redobrada para este tipo de crime cometido através das plataformas online. Já outros crimes são cometidos à vista de toda a gente. É o caso de um sem-abrigo que agrediu um homem à pedrada que estava a ajudar uma turista no centro do Porto. A vítima foi hospitalizada e o agressor foi detido e encontra-se em prisão preventiva. Um homem foi ontem agredido com uma pedra na cabeça quando tentava acudir a uma turista francesa que estava a ser ameaçada no centro do Porto. Segundo revelou fonte policial, o agressor foi detido pela Polícia Judiciária, tendo a vítima sofrido uma paragem cardiorrespiratória, estando internada com um prognóstico muito reservado. O caso ocorreu ao final da manhã de ontem, na Rua da Firmeza, no Porto, e terá começado por um sem-abrigo conhecido pela sua personalidade conflituosa ter insultado uma turista francesa de 29 anos que passara por ele.
Segundo revelou fonte policial, a mulher ficou com medo e refugiou-se na entrada da Escola de Hotelaria do Porto, tendo um homem de 63 anos se apercebido de que a turista estava a ser perseguida e ameaçada e interveio para a ajudar. Segundo relata ainda fonte ligada ao processo, o sem-abrigo não terá gostado da interferência e agarrou numa pedra da calçada e agrediu o homem violentamente na cabeça. A vítima sofreu uma paragem cardiorrespiratória, estando internada com prognóstico muito reservado. A 23ª Feira de Artesanato e Gastronomia e Mostra de Vinhos em Celurico de Basto foi inaugurada esta quinta-feira pelo Presidente da Câmara Municipal, que visitou todos os expositores presentes. Tratou-se de uma visita de cortesia que marcou o arranque deste certame, que decorre até ao próximo dia 15 de agosto. Até à próxima segunda-feira, dia 15, está de regresso a Celurico de Basto, a Feira do Artesanato e da Gastronomia. Desta vez com 2 novos ingredientes. Os vinhos verdes, tradicionais desta região do Baixo Tâmega, e também espaço dedicado às artes com workshops de tradições. Durante 4 dias, neste espaço do Mercado Municipal, localizado no centro da vila, desta terra de Basto, Celurico de Basto, muito para ver, para aprender e para conviver. Nós, durante este ano, temos lançado um vasto e enorme programa de animação cultural, desportiva. Os grandes eventos também que o município realizava estão a ser retomados. Este é, de facto, um dos principais eventos que se realizam em Celurico de Basto, a Feira do Artesanato e da Gastronomia. Dona Maria de Fátima, quais são as características destes bordados de Passos de Ferreira? Estas características são as coisas antigas dos meus avós, que aprendi com os meus avós, e depois, pronto, comecei-me a dedicar a isto e adoro os linhos e rendas. Para mim é o antigo. Ainda há muitos artesãos dedicados a este tipo de artesanato na região de Passos de Ferreira? Não há, não. Ah, porque agora é bom aos chineses comprar, e a coisa dos chineses para mim não tem valor. Que eu já fiz 44 sapatos destes grandes, praticamente quase com 1 metro. E, portanto, comecei a ver as revistas, os do circo, eu já não os conhecia também assim bem, mas um apareceu-me em 89, mais ou menos, e disse: você podia-me fazer um par de sapatos destes de palhaço? Eu disse: já está feito, daqui pronto, com os dias está feito. E depois então, a partir daí, comecei a desenvolver, foi sempre a seguir até hoje. Não há festa nem romaria sem a viola amarantina. Claro, aliás, é o ex-livre da terra, não podia faltar. Gosto muito de estar aqui nesta feirinha, é uma feirinha com muita diversidade, ou seja, aparecem aqui artesãos de toda a espécie e um bom ponto de referência para promover o meu artigo, ou seja, aquilo que mais gosto de fazer, que é a viola amarantina. A viola amarantina, já falamos sobre ela, mas aqui hoje tem muito mais do que apenas a viola amarantina. É claro que, portanto, um bom profissional tem que criar frentes, digamos, para descarregar um bocadinho, de forma a que não entre em monotonias. Ou seja, se eu fizesse só a viola, eu entraria, portanto, eu cansaria talvez de fazer tanta coisa igual, coisa que não tem acontecido. Este é o regresso da Feira de Artesanato e Gastronomia, este ano também do Vinho Verde a Celurico de Basto. Esta é a 23ª edição a decorrer aqui em Terras de Basto, na vila de Celurico. E para fechar esta reportagem, só peço ao Sr. António Silva que fiquemos com um bocadinho do som tradicional e de festa da viola amarantina. O município de Paredes promoveu atividades do projeto Orfeu Social, a oficina das artes que se desenvolveram em vários pontos do concelho. A vereadora da Ação Social, Beatriz Meireles, visitou ontem as atividades promovidas pelo projeto Orfeu Paredes Social, Oficina das Artes, que juntou cerca de 60 crianças com idades entre os 6 e os 12 anos. A iniciativa tem como tema a monografia de Paredes e divide-se pela Biblioteca Municipal de Paredes, pela Associação Rebudarte e pelo Centro Pastoral de Gandra. Ao longo das sessões foram realizadas atividades centradas na
vertente sociocultural que proporcionaram contacto direto com materiais e experiências de diferentes áreas, permitindo desenvolver capacidades pessoais, sociais e de conhecimento sobre o mundo. A iniciativa foi promovida pela Câmara Municipal de Paredes em parceria com a CPCJ de Paredes. O projeto integra CLDS 4G ADIL, a Associação Rebordarte, o Centro Social Educativo Profissional da Parteira, a Associação São Pedro, Centro Social da Sobreira, a Associação para o Desenvolvimento de Rebordosa e as juntas de freguesia de Rebordosa, Sobreira e Paredes. Agosto, para além de ser sinónimo de férias e de calor, é também um mês de imigrantes e por isso reveste-se de profundo significado para as famílias e comunidades. No município de Lousada, para homenagear aqueles que partem rumo a outros países, mas que regressam sempre à sua pátria, organiza-se a Festa do Imigrante. É já no próximo dia 21. No dia 21 de agosto, domingo, celebra-se a Festa do Imigrante no Parque da Torre de Vilar do Torno de Alentém. O dia começa com a celebração de uma missa campal pelas 11 horas. A tarde vai contar com a animação de concertinas de São Pedro de Torrados e a partir das 14h30. Já às 15h30 sobe ao palco Vítor Rodrigues e a tarde vai terminar com a atuação do grupo local Os Turistas. O evento, dedicado sobretudo aos imigrantes, vão ser disponibilizadas informações no âmbito do Gabinete de Apoio ao Imigrante. Este evento é organizado pelo grupo de cavaquinhos Os Amigos de Vilar e conta com o apoio da Câmara Municipal de Lousada e da Junta de Freguesia de Vilar do Torno e Alentém. Em Paredes, a exposição De Dentro para Fora, Fábulas, Metáforas e Emoções de Ana Maria Costa está patente até ao próximo dia 28 de agosto na Casa da Cultura. As pinturas da artista remetem-nos para o consciente e inconsciente com fábulas e metáforas ligadas às emoções da mente. A natureza e os animais são representações assíduas nas obras, pois são vistas como um refúgio para a sociedade e dias atuais. É um trabalho constante. É um trabalho que envolve muitos artistas, locais e não locais. Neste momento já temos acolhido exposições de artistas de todo o lado, jovens e não jovens, jovens do concelho também. Hoje temos uma exposição de uma artista que não é de cá, Ana Maria Costa, que trabalha muito com a terapia através da arte, trabalha doenças de cariz mental, portanto ela faz este jogo entre a pintura e a área social, o que para nós também de futuro nos parece muito interessante. Como o nome diz, de dentro para fora, quer dizer do inconsciente para o consciente. São fábulas, metáforas ligadas às emoções da mente, em que, pronto, numa sociedade com tantas notícias tristes, estamos às vezes em estados melancólicos, depressivos, e então precisamos de nos refugiar no inconsciente, no subconsciente, e para mim esses refúgios estão mais tranquilos na natureza, por isso que eu faço muita referência à natureza e aos animais. Os animais aqui aparecem como fábulas e metáforas porque cada um deles tem um simbolismo e que nós podemos aprender com esse simbolismo, não é? Por isso as personagens aqui aparecem a transparentes e com escalas mais pequenas, pronto, que é a pequenez da humanidade perante, pronto, a grandiosidade da natureza e o que podemos aprender com essa natureza. Neste momento a Casa da Cultura tem artistas previstos até 2025. Se nós no início fazíamos o trabalho de ir à procura, neste momento já são os artistas que nos procuram. Isso enche-nos de muito orgulho e vontade de querer continuar a trabalhar. Não estamos a falar que é só arte, estamos a falar que é uma vida à volta das exposições que acaba por acontecer aqui. Mas para nós esta também é muito importante porque a arte ainda continua a ser aquilo que nos faz viver e, tal como a literatura, nos fazem ver a vida de outra forma e a vida também às vezes tal como ela é. A pintura é muito calmante, muito tranquila, eu dou aulas em vários sítios, a crianças também com autismo, pacientes com esquizofrenia e tiram muito proveito da arte como terapia, porque enquanto estão a fazer o processo, o que importa nesses casos é o processo e não tanto a obra final, e enquanto estão a fazer esse processo é relaxante e entram num estado de flow que é muito positivo, não pensam em mais nada, não há nenhum bloqueio, nenhum problema e pronto, é mesmo tirar partido do momento que estão a criar.
Fazemos agora uma curtíssima pausa para os habituais compromissos publicitários. Fique na nossa companhia. Até já. Vais querer o novo? Não, eu quero o clássico. O novo também é clássico. Oh, É como se este clássico levasse assim um... Uau! Estás a ver? mas lá estás tu com os teus wows. Num clássico não se mexe. Mexe, pois, foi para ficar mais uau! Qual vai ser o seu pedido? Bacon! Com ou sem bacon, um clássico é sempre um clássico. Não percas o Big Mac Bacon ao preço do Big Mac original. Já estamos de regresso neste jornal, seja de novo bem-vindo. No desporto, destaque para a apresentação da equipa Nuno Álvares, que decorreu na passada quarta-feira. Numa noite de festa, o presidente do Clube da Freguesia de Recarei revelou ao Novo Canal que o clube tem estrutura para andar na divisão de elite. O início de temporada tem sempre a possibilidade, o futebol dá-nos isso, os contadores vão a zero e, portanto, a motivação é sempre muita. O Nuno Álvares é um clube que tem estado bem classificado nas últimas temporadas. O último ano não aconteceu isso e o que nós esperamos é que toda a gente de Recarei e a maior parte das pessoas que são afetas ao clube e que gostam de o ver, vejam uma equipa a praticar um bom futebol e que ganham mais vezes que realmente a equipa e que perdem e consigamos andar na primeira metade da tabela sempre a almejar algo mais do que simplesmente a manutenção. O técnico Pedro Pontos revela ainda uma novidade, a criação da formação de Sub-23 do Nuno Álvares. Nós temos este ano uma novidade no clube, que vamos ter uma equipa de Sub-23 para dar apoio à equipa principal e é um pouco também um projeto do clube e estamos todos em acordo e alinhados que nós queremos que em Recarei haja uma fábrica de campeões. Ricardo Costa, o presidente da direção do Nuno Álvares, diz que este é o terceiro clube do concelho com mais jovens na formação. Isso quer dizer que o futuro do clube está assegurado. É o terceiro clube do concelho de Paredes com mais jovens na sua formação. Estamos só atrás do Robordosa e do Paredes, aqui no sul do concelho, distante dos grandes centros. Acho que é um grande marco que nós estamos a conseguir e estamos a apostar na qualidade e estamos a apostar naquilo que é o futuro do clube. Temos estrutura para estar numa divisão de elite, mas temos que ter também consciência de que, da forma como está neste momento estruturado o campeonato e como é que está, da maneira como vamos agora para a divisão de honra, sem conhecer esta realidade das 10 equipas, com as 4 séries, vamos voltar àquele chavão de que, para nós, portanto, é jogo a jogo e estamos a criar uma equipa bastante competitiva. Temos 9 reforços, 7 de fora e 3 internos, 2 internos, por isso estamos a reforçar a equipa com muita qualidade, mas temos muita expectativa de ganhar e de fazer um bom campeonato. Já o coordenador da formação do Nuno Álvares, Antoni Lopes, refere que a partir daqui está lançada a base do sucesso do clube. A formação será mesmo isso, sustentar a equipa principal no futuro. Sim, é para continuar e cada vez a aposta na formação no clube será maior. Por isso é que nas últimas épocas e daqui em diante a aposta na formação e o crescimento da formação do clube é com o intuito de aproveitarmos cada vez mais atletas para a equipa sénior. Avançar com ambição, mas olhando jogo a jogo é o lema de Ricardo Costa. A Taça de Portugal terá um derby regional entre o Alpendurada e o União Sport Clube de Paredes na primeira ronda. A primeira eliminatória da Taça de Portugal disputa-se a 11 de setembro e já se conhece o calendário dessa primeira ronda, que terá um Alpendurada Paredes, jogo entre as equipas da região, o recém-promovido ao Campeonato de Portugal Alpendurada e o Paredes, que vai estrear-se na Liga 3. Esta fase da Prova Rainha, cujo detentor do troféu é o Futebol Clube do Porto, será disputada por 118 clubes, dos quais 43 das associações
regionais distritais do país, 54 do Campeonato de Portugal e 21 da Liga 3. A segunda eliminatória está agendada para os dias 1 e 2 de outubro. Aí já entram as equipas da Liga Portugal 2. Os clubes do principal escalão do futebol nacional só entram em prova na terceira ronda, marcada para os dias 15 e 16 de outubro. A final da Taça de Portugal no Jamor terá lugar a 4 de junho. E como habitual, à sexta-feira vamos a banhos. Hoje sugerimos-lhe um mergulho este fim de semana prolongado nas piscinas exteriores de Passos de Ferreira. Nós fizemos recentemente um investimento muito grande na recuperação destas piscinas exteriores, já têm alguns anos, mas precisavam de ser modernizadas. E a verdade é que desde que realizamos estas obras, o número de visitantes tem aumentado bastante e este ano e este verão tem sido muito generoso e temos tido dias de casa praticamente cheia. Sempre que o tempo melhora, nós temos felizmente muita gente, não só do Concelho, mas também da região, e foi também para isso que fizemos este investimento, para dar melhores condições para as nossas famílias poderem, durante todo o verão, deslocarem-se a estas piscinas e passarem aqui bons momentos de verão. E depois temos aqui outra envolvência, que é todo o Parque Urbano de Passos de Ferreira, faz esta interligação, tem a zona desportiva, o Parque Verde, as piscinas, depois dá continuidade, ou seja, foi tudo pensado ao pormenor. Sim, uma das mais-valias deste espaço e que distingue de muitos que existem na região é efetivamente a sua localização. Nós estamos aqui Paredes Meias com um parque urbano da cidade. Aqui ao lado nasceu o ano passado mais uma zona verde, o Bosque Ribeirinho, e todo este contacto com a natureza faz com que as pessoas queiram e se sintam muito bem neste nosso espaço, que para além das condições que tem, nós temos animação todos os dias, fazemos questão de promover também um espaço dedicado exclusivamente às crianças, e por isso as famílias têm vindo cá passar este verão felizmente muito quente, e por isso o balanço nesta época estival tem sido francamente positivo. Vimos várias vezes durante o período de férias letivas. Os meninos adoram vir para a piscina, costumamos fazê-lo sempre semanalmente e o dia todo. Eles gostam mesmo bastante de estar cá. Sim, sim. Sim, algumas vezes. Vimos algumas vezes. E a água está boa? Tá. Quando entramos, é um bocadinho fria, mas depois começamos a habituar e fica boa. Está boa. Então é para continuarem a dar mergulhos ou não? Sim. Vimos a partir das 2 e ficámos até mais ou menos às 6, mas costuma ser divertido o dia. Temos boas vias de acesso em termos de autoestrada, e todas as pessoas que cá vierem ficarão desde logo surpreendidas, penso eu, e acredito que sim, pela qualidade deste espaço, ou seja, nós investimos muito na qualidade destas piscinas exteriores, e depois toda a zona envolvência, a possibilidade também do nosso concelho, juntamente com um dia passado nas piscinas, visitarem alguns pontos turísticos que cá temos, provarem a nossa gastronomia, dos muitos e bons restaurantes que temos cá no concelho, e divertirem-se, porque nós tivemos 2 anos de pandemia e estes momentos passados ao ar livre, em família e com os amigos, são mesmo muito importantes, e por isso estão todos convidados a virem a Passos de Ferreira e visitarem não só as nossas piscinas exteriores, mas todo o nosso concelho, que todo ele é merecedor de uma visita. Vamos a banhos, desta vez em Passos de Ferreira, e agora está do tempo para os próximos 3 dias. As previsões da meteorologia para este sábado, dia 13, é de céu pouco nublado, com temperatura máxima a rondar os 26 graus e a mínima a manter-se nos 14 graus. O vento será fraco. No domingo, dia 14, céu parcialmente nublado, com a temperatura máxima a manter-se nos 26 graus e a mínima nos 14 graus. O vento será igualmente fraco, assim como na segunda-feira, dia 15, céu parcialmente nublado, com a temperatura máxima a rondar os 26 graus e a mínima os 14 graus. É assim que colocamos um ponto final neste Novo Jornal. Tenha uma boa tarde e um excelente fim de semana.